que a probabilidade de haver vida fora da Terra, no universo, né, pode ser muito longe daqui, né, e geralmente é praticamente 100%. Não vida inteligente, vida. Inclusive inteligente. É. Inclusive inteligente. Por quê? Onde eles se baseiam com isso aí? Quer ver, o universo tem calculado pelos astrofísicos e etc., aproximadamente 14,5 bilhões de anos, certo? Desde o Big Bang até hoje. O nosso sistema solar, 4,5 bilhões. A nossa vida na Terra como ser humano, na forma que nós somos aí, né? Diria um pouco mais de 100 mil anos. Tem a Lucy lá, 4,5 milhões, etc. Tem teorias de que o ser humano, eu não vou entrar por essas teorias, o ser humano talvez estivesse aqui há muito mais tempo, isso aí é outra coisa, não vou entrar por isso aí. Não sou antropólogo, então falando o que existe hoje na ciência. Vamos pensar em 100 mil anos, o ser humano, né, mais ou menos como nós somos hoje aqui. Não com a tecnologia, obviamente, eu digo fisicamente. Ok, ou seja, a gente tem um tempo minúsculo de existência. Nós somos a criança nova no bairro. A gente chegou agora aqui, né? Coisa. Então o pessoal já estava estabelecido todo lá. A probabilidade de se ter civilizações ou desenvolvimento de vida fora daqui, se aqui existe, supondo algumas possibilidades de que essa vida seja espalhada por cometas, etc. Tem uma teoria, inclusive, sobre isso. É enorme. Tem um cara chamava Drake, a equação de Drake, ali da década de 60 ou da década de 1970, não lembro exatamente, que escreveu uma equação probabilística, né, que dá resultado praticamente 100%. E os números que ele escreveu na época, obviamente, dessas probabilidades, era um pouco mais chutado naquela época. Hoje você consegue números mais perfeitos, mas você vê que ainda assim a probabilidade é muito grande de ter vida inteligente fora da Terra. Excelente. Em outras galáxias, né? Em outras galáxias, em outros lugares do universo. Os extraterrestres estão aqui entre a gente. Eu falo, gente, aí não. É muito ficção científica. É o seguinte, o universo é tão grande e nós vivemos aqui numa poeirinha no meio desse universo todo. Sim. Tem um vídeo bacana do Carl Sagan, que eles chamam de... Tem um livro também, Pale Blue Dot, né? O pálido ponto azul. E a Terra é um pontinho no meio desse universo. Por que a gente vai chamar a atenção de alguém que está lá, né, muito longe, mesmo que seja super inteligente, para vir visitar aqui a Terra e ficar aqui na Terra? Então, aí eu não acredito nisso, não. Às vezes o pessoal fala assim, mas tem coisas que aparecem, discos voadores, assim, isso aí eu já acho muito improvável. ET Bilu. Isso aqui, ET de Varginha. Isso aí já chegou lá no Ministério. Essas coisas, assim. Agora, que existe vida, isso eu acho bem provável. Outra coisa interessante é a definição de vida, né? Eu não sou biólogo, mas o cara deve ter uma definição mais formal, mas... a gente está sempre procurando vida que pareça com a gente. Sim. Pareça, que eu quero dizer, em termos de constituição, com carbono, cadeia de carbono, que precisa de oxigênio e assim por diante, precisa de uma certa temperatura. Não necessariamente alguma vida, né, algum ser que nasça, desenvolva, reproduza, morre, seja independente e assim por diante. Não necessariamente tem que ser, exatamente. Pode ser de silício, sei lá, algum outro tipo de constituição. Nós temos seres na própria Terra que vivem em condições extremas. A gente sabe que a vida é capaz de se desenvolver em condições extremas. De repente a gente vai ter a oportunidade de achar alguma coisa. Pode ser uma bactéria, pode ser uma vida inteligente. Aí no universo, com as nossas saídas agora, né, afastando da Terra, pode ser que a gente tenha essa oportunidade. O Sérgio, eu sei que ele acredita que a vida inteligente só está aqui na Terra. Sim. Né? Eu não sei, ele tem as teorias dele, mas eu acho meio estranho pensar isso, mas ele tem as teorias. Mesmo assim, fala assim, o fato de a gente ter vida desenvolvida aqui na Terra é uma sequência de acontecimentos muito peculiar, que seria muito improvável de acontecer. Geralmente as pessoas se baseiam nisso. Mas esse mesmo tipo de pensamento é aquele raciocínio de falar assim, então isso aí foi a criação de Deus e só aqui. Sim. Né? Mas por que Deus ia fazer alguma coisa? Se vamos levar para esse lado, por que Deus faria só aqui na Terra? Por que não desperdiçar esse espaço todo que existe aí no espaço, né, para lá? E tem uma frase interessante do Carl Sagan também, que fala assim, acho que é do Carl Sagan, que diz assim, existem duas possibilidades. Uma é que existe vida só na Terra. Outra, que existe outras vidas inteligentes fora da Terra.
As duas são igualmente aterrorizadoras, né? Eu vou pensar. Isso é uma coisa que você sente quando está no espaço. Eu lembro que quando eu olhei para a Terra, né, os primeiros dias assim, você não tem muito tempo para ficar olhando, você tem um monte de coisa para fazer, sistemas. A minha função a bordo é fazer manutenção dos sistemas, montar sistemas, e literalmente a minuto. Mas aí você tem 6 horas para dormir. Aí eu dava um golpe, vamos dizer assim, eu dormia 2 horas no máximo, né, por dia, porque aquele era o momento que eu tinha. Sim. Aí eu botei meu saco de dormir, assim, tinha uma janelinha que eu via a terra, meio encostado da estação, ficava pensando assim, pô, você tem uma sensação estranha que você se sente nada. Aí você fala assim, pô, eu fiz tudo isso para chegar aqui para provar para mim mesmo que eu sou nada, é esquisito, né, que eu sou insignificante. Mas aí se você pensar bem, a Terra, acabei de falar esse negócio do Carl Sagan, de ver a Terra em cima dos anéis de Saturno lá. Quando você pensa na Terra perante o universo, também é nada, é insignificante. Mas a Terra é parte do universo. O que eu quero dizer com isso? Matematicamente, se a Terra, com os nossos 7 bilhões de tripulantes, nossa espaçonave Terra, às vezes não se dá conta disso, né? A gente está no tipo de uma espaçonave circulando o Sol, uma velocidade muito grande, mais de 100 mil quilômetros por hora. Né? E aí, se essa espaçonave nossa desaparecer de uma hora para outra com uns 7 bilhões de habitantes, o universo com a Terra é diferente do universo sem a Terra. Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para outra, o universo com aquela pessoa é diferente do universo sem aquela pessoa. Sim. Então, isso faz você pensar, fala assim, olha, embora eu seja insignificante, eu faço parte de tudo isso. Então, o meu significado não está no meu físico, naquela coisa. O meu significado está em pertencer a tudo isso aqui e fazer parte dessa história. Fica muito mais no seu legado, naquelas coisas que você faz na vida e tudo mais. Então, aí vem uma coisa que meu pai me falava quando eu era criança, ele falava assim, olha, trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado. Por quê? Se você faz mal para uma pessoa, se nós fazemos parte da mesma coisa que a gente chama universo, se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para uma parte de mim. Se eu fizer bem para você, eu estou fazendo bem para uma parte de mim. Então, talvez isso explique por que dá tão certo quando você faz as coisas boas para as outras pessoas, né? E lá do espaço, você vê muita coisa, mas você não consegue interagir, obviamente, com nada na Terra, né? É estranho, obviamente, sei lá se tem vida depois da morte, ou se existe alguma coisa do tipo, deve ser algo assim, né? Que você vê tudo, mas não consegue interagir mais. É um negócio meio esquisito. Então, por isso, quando eu voltei... um grau de impotência? Pô, dá uma sensação estranha. Quando eu voltei, eu falei, pô, eu acho que eu voltei muito mais com um fato humano, muito mais ligado, vamos chamar assim, às áreas sociais, né? Ou a parte humana, do que antes. Antes eu era muito pragmático, muito técnico-científico, assim, né? Quadradinho, tudo. E eu tinha que ser para sobreviver. Piloto de teste, piloto não pode errar em certos momentos. E hoje eu considero muito a parte humana. Tipo assim, as emoções em voo atrapalham. As emoções na vida são as coisas mais bonitas que a gente tem. Entendeu? Então, hoje, você vê, depois eu voltei, acabei sendo escolhido pela ONU para ser, né, embaixador para desenvolvimento industrial. Você pode trabalhar com as pessoas lá. Por isso que eu gosto tanto de educação, que é a melhor maneira que você consegue ajudar as pessoas, né? Por isso que eu quero ser agora pré-candidato, que eu sou agora pré-candidato a deputado federal por São Paulo, porque você consegue estar junto das pessoas, sabe? Eu acho que eu fiquei muito mais próximo, muito mais humano, eu diria.